abrir nossas Bíblias em Mateus 5. Estamos na 9ª semana já, estamos estudando esse livro de Mateus. E hoje, irmãos, nós começamos o sermão mais famoso de Jesus, o Sermão do Monte, onde está ali a essência do Evangelho, onde ele apresenta o reino de Deus, a constituição do reino de Deus, o caráter do cidadão do reino de Deus, a missão do cidadão do reino de Deus. Do capítulo 5 ao 7, ele fala como mestre, o Jesus mestre. No capítulo 8 e 9, é o Jesus de poder. Então, nessas próximas semanas, nós vamos estar com o Jesus mestre. E certamente a palavra vai ser mais uma palavra de ensino. Mas nem por isso Deus vai deixar de derramar o poder dele aqui. Mas lá quando chegarmos ao 8 e 9, aí sim, nós vamos ver o Jesus de poder. Vamos ver como o poder, qual é a motivação do coração de alguém que quer ser cheio do poder de Deus. Compaixão pelas vidas e glorificar o nome do Senhor. Mas vamos lá, vamos hoje entrar no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Mateus 5. Saiu do deserto, iniciou o seu ministério. Pregou a mesma coisa que João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Chamou os seus discípulos, e aí começou a falar, começou a fazer milagres no fim do capítulo 4, 23, 24 e 25, diz que ele pregava, ele ensinava, e ele curava, ele fazia toda sorte de milagres, expulsava demônios. E então, ele se assenta, ele sobe ao monte e se assenta para começar a ensinar a cada um de nós. Vamos ler aqui, do 1 ao 10. Quem puder ficar de pé, em reverência ao Senhor. Aleluia. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e passou a ensiná-los. Agora é hora de ensino. Ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pela oportunidade de estudar as bem-aventuranças, Senhor. Obrigado por esse privilégio, Senhor, de ouvir a tua voz, ouvir o teu ensino tão impactante, tão paradoxal para alguns, Senhor, mas a verdade do reino, a verdade que vem de ti. Tu és a verdade, Senhor amado, e a tua palavra diz que a conheceremos a verdade e seremos libertos. Usa, Senhor, o homem falho agora, ungido com o teu Espírito, para falar ao teu povo, Senhor, para que ninguém saia daqui do jeito que chegou, mas que o conceito de bem-aventuranças, de felicidade, de restauração de vidas, possa, Senhor, penetrar nos nossos corações. Abre os corações dos ouvintes agora, que toda preocupação que temos com o dia lá fora, com o irmão do lado, caia agora por terra, e que cada mente possa focar agora
aquilo que o Senhor quer falar no seu povo, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Então, saindo do deserto, Jesus inicia seu ministério. E já falei, no final do 4, ele começa, Mateus faz um resumo do que é o ministério de Jesus, prega, ensina, faz milagres, cura enfermos, expele demônios e etc. E então Jesus sobe ao monte agora. Já que ele veio trazer um reino, já que ele diz, o meu reino está próximo, o reino de Deus está próximo, na verdade ele fala reino dos céus, o reino dos céus está próximo. Eu quero agora ensinar a vocês que reino é esse. E ele escolhe começar a ensinar o reino, um tema maravilhoso. Ele começa falando de bem-aventuranças. Ele começa e escolhe o tema felicidade. Porque ele ficou 30 anos observando o ser humano e entendeu e percebeu como o homem vivia e como o homem procurava algo, para algum sentido de vida. A felicidade, a busca do homem pela felicidade. Jesus notou. E aqueles que tinham bens materiais e eram prósperos, e isso era uma coisa que existia lá, e ainda existe hoje, eles buscavam ser ricos para serem felizes. Eram ricos com as coisas que tinham, eram ricos com as coisas que faziam, projetos, realizações, ou eram felizes com as coisas que tinham, eram felizes com as coisas que realizavam. E Jesus vem na contramão. E Jesus começa a dizer que você não é feliz por aquilo que você tem. Você não é feliz por aquilo que você faz, por aquilo que você realiza. Você é feliz por aquilo que você é. Não é ter e fazer, é ser. Olha, vocês conhecem a felicidade circunstancial, mas eu venho para ensinar vocês uma outra felicidade, a verdadeira felicidade, que só tem, que só pode desfrutar aquele que está no meu reino, no reino dos céus, a felicidade que vem dos céus, a felicidade que o cidadão do reino de Deus pode e deve desfrutar. E aí ele começa com suas palavras surpreendentes, porque ele fala que o pobre pode ser feliz, e isso, ele fala que os que choram é um bem-aventurado, ele fala de pessoas perseguidas, bem-aventuradas. Realmente, essa felicidade não é o que nós estamos acostumados, é uma felicidade de um outro mundo, é uma felicidade de um outro reino. E muitos que ouviram isso, e muitos que ouvem isso nos dias de hoje, ficam com o pé atrás, porque são palavras paradoxais e surpreendentes. Se você chamasse sociólogos, filósofos, quem mais? Psicólogos, para ouvir o... Está dando ruidinho aí, né? Não? Aqui está. Para ouvir o que Jesus falou, todos eles iriam ficar com o pé atrás. E talvez alguns deles perguntassem, com que autoridade Jesus define o que é a verdadeira felicidade? E eu respondo, ele define com a autoridade de Filho de Deus,
aquele que estava na criação de todos nós, aquele que desceu do trono de glória a esse mundo, aquele que comprovou a sua autoridade com a sua vida, comprovou com os milagres, comprovou com o poder, comprovou com o amor que só Ele pôde entregar, só Ele subiu aquela cruz por cada um de nós. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele é o Deus encarnado. Ele sabe de todas as coisas dos céus e Ele sabe de todas as coisas aqui na terra. Ele é o Deus conosco. Ele é o único que pode falar sobre a verdadeira natureza do homem. Ele é o único que pode falar a verdadeira felicidade. Mas se Ele é esse, meus irmãos, nós temos um desafio maravilhoso: entender o que Ele falou, praticar o que Ele falou, desfrutar o que Ele falou. Há uma felicidade, há uma alegria que muitos cristãos ainda não desfrutam. E durante essas semanas, nós vamos aprender sobre isso. Você vai aprender que está conectada com restauração. Vamos ver o que Jesus falou então. Em primeiro lugar, Ele fala de... Tem a tabelinha aí, não precisa botar não, vai distrair o povo. Ele fala de virtudes de caráter. Ele não fala de ter, Ele não fala de fazer, Ele fala de ser. Ele fala, bem-aventurados, que podemos traduzir por felizes. Felizes são os humildes de espírito. Felizes são os que choram. Felizes são os mansos. Felizes são os limpos de coração. Felizes são os misericordiosos. Felizes são os pacificadores. Ele associa a verdadeira felicidade ao caráter, a virtudes de caráter de cada um de nós, a virtude de caráter de cada um de nós. E ele fala de 7, não é à toa esse número 7, ele fala de 7 virtudes de caráter. E ele não está falando aqui de 7 cidadãos diferentes. Ele não está falando que existe um bem-aventurado que é humilde de espírito, existe um bem-aventurado que é um pacificador. Não. Ele está falando de um todo. Esse é o caráter do reino de Deus, do cidadão do reino de Deus. Na verdade, ele está dizendo, esse é o meu caráter. Eu sou feliz. Eu sou um modelo de homem perfeito. Eu venho ensinar que você, no poder do Espírito Santo, pode ser tão feliz quanto eu. E eu não tenho palácios. Eu sou um rei sem palácios. Eu sou feliz sem ter uma casa. Eu sou feliz sem ter posses. Essas 7 virtudes compõem o caráter do cidadão do reino, do cristão verdadeiro. E se você tem esse caráter, você pode desfrutar dessa felicidade, que independe das circunstâncias que você está vivendo. Pastor, você fala porque não está vendo o que eu estou passando. Eu sei que nós todos estamos passando. Todos passarão por momentos difíceis. A questão é como você passa. É como você reage. E Jesus está aqui nos ensinando
sobre bem-aventuranças, sobre caráter. Como uma pessoa pode ser restaurada, como uma pessoa pode ser transformada dentro de si, a ponto de se tornar feliz, independente das circunstâncias que ela está vivendo. Se você olhar as virtudes que ele colocou, com o caráter e as virtudes de caráter dos dias que ele estava, 2000 anos atrás, você vai ver que era totalmente oposto. Lugar de pessoas humildes, pessoas arrogantes. Lugar de pacificadores, que tem mais a gente botando lenha na fogueira. No lugar de manso, mas como é difícil achar alguém manso. No lugar de misericordioso, quase não tem misericórdia. E se você olhar para agora, eu olhei para 2000 anos atrás. Se você olhar para agora, nada mudou. Talvez tenha até piorado um pouquinho. Porque isso está relacionado à natureza humana, que foi impactada pelo pecado. Então veja, hoje nós temos um quadro de N virtudes que estão longe dessas 7 virtudes que Deus disse, que Jesus disse, o cidadão do reino que precisa ter essas virtudes, e quando tiver essas virtudes, ele realmente vai ser feliz, vai desfrutar da verdadeira felicidade. Então você vê que eu preciso sair daqui e chegar aqui. Jesus apenas não diz ali essas virtudes por acaso. Ele coloca numa ordem maravilhosa. E você então vai entender agora como atingir, como, a partir de hoje, atingir esse caráter, como ser transformado em seu interior, como ser restaurado, para aqueles que estão fazendo GR, no seu interior, para que realmente possa se tornar um cidadão do reino, um verdadeiro cristão, e desfrutar da felicidade. Então hoje nós vamos ver o ponto de partida de Jesus. Por que ele começa dizendo, o ponto de partida, a primeira virtude, a virtude básica que ele coloca, bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Você pode dizer para o seu irmão? O reino dos céus é dos humildes de espírito. Não adianta eu tentar ser um pacificador com as minhas forças. Não adianta eu tentar ser um misericordioso com as minhas forças, se eu não for humilde de espírito. Eu primeiro preciso entrar no reino. No reino, então, o Espírito do Senhor e a palavra de Deus tem chance de trabalhar dentro de mim e me restaurar. E como é que eu entro no reino? Bom, Jesus está falando que eu preciso ser humilde de espírito. Tiago 4:6. Por favor, coloque. Tiago 4:6 nos ensina que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Como é que você entra no reino? Como é que você é salvo? Você é salvo pela graça. E quem é que recebe a graça? Os humildes de espírito. Aos soberbos, Deus resiste. Aos humildes, Ele dá graça. Porque nós não temos em nós mesmos força para fazer essa mudança.
essa transformação, essa restauração. É Ele que vai fazer em nós e junto conosco. Por isso é necessário que você entre no reino. E para isso, a primeira virtude é fundamental. Sem ela você não vai conseguir as outras. Sem ela você não estará lá. Mas se essa é tão importante, o que é ser humilde de espírito? Já que é base para a minha vida, já que é base para que eu seja um cidadão do reino, já que é base para que eu possa desfrutar felicidade, já que é base para que eu possa ser restaurado, o que é ser humilde de espírito? Para você guardar, eu faço sempre uma analogia que é muito fácil. O que é uma pessoa humilde do ponto de vista aqui do nosso mundo? Não no espiritual, no mundo físico, material. É alguém que não é autossuficiente. É alguém que depende de outras pessoas para suprir suas necessidades. Essa é uma pessoa humilde. Ele não pode fazer tudo o que quer, porque às vezes até as necessidades básicas ele depende de alguém. Então, humilde fisicamente é uma pessoa dependente. Espiritualmente, não é diferente. O humilde de espírito é alguém que precisa de ajuda para suprir as suas necessidades espirituais. É alguém que precisa da ajuda de Deus para suprir as suas necessidades espirituais. Porque o homem sem Deus, o espírito está morto. Então eu diria que o homem, o humilde do espírito, é aquele que precisa de ajuda. Então a melhor coisa para simplificar o humilde espírito é dependente de Deus. E também de homens, mas começa com dependente de Deus. Precisa da ajuda de Deus. E da onde vem essa necessidade, né? A gente precisa tentar entender. O senhor está falando, não? Ok, Senhor. Vou mudar aqui. Então, os humildes de espírito são os dependentes de Deus. São os dependentes de Deus. A questão é que muitos não entendem. Todos são dependentes de Deus. A questão é que aquele que é autossuficiente e orgulhoso acha que não precisa de Deus. Ou a ficha ainda não caiu. Ele tenta caminhar com as suas forças. Até que chega um dia que a ficha cai por algum motivo. O que eu quero colocar aqui é que todos são dependentes, mas nem todos reconhecem que precisam de ajuda. Então, o humilde de espírito é aquele que reconhece que precisa de ajuda. Ele reconhece que precisa de Deus. Ele reconhece que não é o Deus da sua vida. O que entrou no coração do homem, quando ele foi lá e comeu da árvore, do fruto proibido,
Qual era o nome da árvore? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali, quando ele fez, ele caiu e se afastou de Deus, e a partir dali, ele começou a ser o senhor de si mesmo, conhecimento do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer, eu quero fazer aquilo que eu acho que é o melhor para mim. Isso entrou com a queda, separado de Deus, e separado de Deus, ele começou a se tornar o seu Deus. E até hoje, né? Muitos não aceitam Deus. Eles são seus próprios deuses, ou acabam, como Paulo diz em Romanos 1, se rendendo a imagens, se rendendo a alguma coisa, porque quando a coisa se aperta muito, a pessoa não aguenta, ela procura solução em algum lugar. Mas muitos não reconhecem a glória de Deus. Então, o homem distante de Deus, devido ao pecado, começa a procurar o sentido da vida. Começa a procurar a felicidade. E aí ele consegue muitas vezes a felicidade circunstancial, temporária. Vou sair do altar para falar isso. Quando o Flamengo é campeão, você fica feliz. Quando você passa no concurso, você fica feliz. Quando você compra um imóvel, você fica feliz, sim. Certo. Mas e depois? O homem continua buscando. Dentro dele há algo faltando, que é comunhão com Deus. Todos foram criados para ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Todos foram criados à semelhança de Deus, para andar com Deus, num relacionamento de amor. E quando esse relacionamento falta, você procura, que nem um desesperado, mesmo que ainda não consciente, mas você procura, ou aqui, ou ali, e quando a dor começa a aumentar muito, aí você exagera, você vai procurar numa droga, você vai procurar na bebida, você vai procurar no trabalho intenso, para ter sucesso, para ter poder, e depois que você achar aquilo que você está precisando, você cai em si depois de 3 meses, e chega à conclusão que ainda não chegou lá. E aí você precisa definir uma meta maior. A dose de bebida que você tinha já não te satisfaz mais. Aí você aumenta. O apartamento que foi muito bom, você diz, não, eu preciso do maior. Sempre querendo algo, porque na verdade o drama não está do lado de fora. O drama está aqui dentro. E Jesus conhece isso. E Jesus veio para nos ensinar isso. E Jesus veio para nos restaurar disso. Jesus veio para nos reconciliar com Deus, aleluia, para que restabelecer essa comunhão, para restabelecer esse relacionamento de amor. E quando você se rende a Ele, quando você confessa que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida, o Espírito do Senhor volta a habitar dentro de você, aleluia, e o relacionamento começa. O relacionamento de amor começa de forma imediata. Você sente a presença de Deus no dia que você se rende. É ou não é? Quem lembra do dia que se rendeu a Deus? Eu me lembro, já tem mais de 40 anos já, e eu me rendo, não, 40 não exagero, 30 e poucos. Então, porque foi marcante. Porque aonde havia morte, entrou vida, entrou um manancial de vida. E ali o primeiro problema foi resolvido, foi restabelecida a
comunicação, relacionamento de amor com Deus. Mas tem um segundo problema, e o caráter. Eu me rendi aquele dia, e não foi num botão que eu me tornei misericordioso, pacificador, limpo de coração. Ainda não. Agora é um processo que foi iniciado. O GR talvez chame de caminhada de restauração. É para isso que Jesus está nos chamando nessas semanas, para entender esse processo. O Espírito habita em você. A palavra vai te dizer o que você precisa fazer para chegar lá. E o Espírito vai te capacitar a fazer. A sua decisão é sair da autossuficiência, se humilhar diante de Deus e dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso de Ti, eu tenho problemas que eu não consigo resolver, eu tenho coisas no meu caráter que eu não consigo mudar, eu não quero ser irado como eu sou, mas eu não consigo. Quando a ficha cai, quando você chega aí, é iniciado o processo de restauração. A restauração só se inicia quando você chega à conclusão que precisa de ajuda, que precisa de restauração. Pode botar Marcos 2,17. Esse Jesus veio na terra. Imagine com Jesus aqui agora, meu Deus. Jesus veio aqui na terra. Quando ele falava, meu Deus do céu, ele diz: as minhas palavras são espírito e vida. Ele mudava o ambiente quando ele falava. E mesmo assim, os religiosos, os autossuficientes, os orgulhosos, não se renderam a ele. E ele aí foi obrigado a falar. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vi chamar justos, e sim pecadores. Ele fazia, os religiosos se levantavam e questionavam o tempo todo a ele. Aí ele falou assim: não adianta. Se você acha que não está doente, para que um médico? Se você acha que é perfeito e não é pecador, para que salvação? Eis-me aqui. Já que vocês não querem, eu estou aqui para aqueles que querem. Eu estou aqui para aqueles que estão enfermos e reconhecem que estão enfermos. Para aqueles que são pecadores e reconhecem que são pecadores. Para aqueles que reconhecem que precisam de Deus. Para aqueles que já entenderam que não conseguem viver sozinhos. Eis-me aqui. Mudou a ordem, amigo. Mas a ordem de Deus é sempre melhor do que a nossa.
Vocês são falhos. Vocês são pecadores. O pecado entrou e distorceu totalmente a semelhança que vocês tinham com Deus. Totalmente não, parcialmente. E separou vocês de Deus. Vocês são controlados de fora para dentro. Eu vim para restaurar vocês, restabelecer comunhão com Deus. O Abba Pai disponível na sua vida. E convido vocês a andar comigo numa caminhada de restauração. O ponto de partida é ser humilde de espírito. O ponto de partida é, falando de GR, sair da negação e fazer a confissão. Eu tenho problemas e eu sou impotente para resolver. Eu preciso de ti. Deus pode te ajudar. Deus pode e quer te ajudar. Ele só está esperando você dizer: eu preciso de ajuda. Eu não sou o cara que eu achei que eu era. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho a mesma natureza humana de todos que estão comigo nessa terra. Nós não somos deuses. Nós não somos pequenos deuses. Nós não podemos controlar a vida dos outros. Eu não consigo controlar a vida da minha filha. Eu não consigo controlar a vida da minha neta. Eu não consigo controlar a minha própria vida. Por isso, Senhor, eis-nos aqui, pedindo ajuda para ti, Senhor, confessando que só tu podes, Senhor, nos ajudar a ser restaurados, Senhor. Oh, Jesus, a ficha precisa cair, aleluia. Há uma felicidade que você ainda não desfrutou te esperando. Há uma qualidade de vida que Ele recebeu, que ganhou por nós naquela cruz. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Isso aí que eu estou vendo, disse Jesus, não é vida abundante, não. Ela vem de dentro para fora. Ela brota de dentro para fora. Tudo apagado aqui. Aleluia. Então, nessas próximas semanas, você vai entender que cada virtude de caráter, na verdade, são estações. É como se você fosse começar agora uma jornada, uma viagem de restauração, em que você vai parar em algumas estações. Estação de trem. Cada uma das virtudes é uma estação. Para você chegar ao ponto da restauração final, ao teu destino, você precisa sair do trem. A primeira estação é a humildade de espírito. Você ouviu. Agora você precisa sair do trem e fazer alguma coisa. Semana que vem, a segunda estação é do choro. A terceira, a da mansidão. E assim por diante.
E quando você absorver, entender e aplicar, você vai caminhando na direção desse caráter que Cristo desenhou. E à medida que você vai sendo restaurado, a felicidade começa a brotar dentro de você. A partir disso, você vai se tornando verdadeiramente um cidadão do reino. E o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito. O reino de Deus é no Espírito, é no Espírito que Deus começa a fazer a obra de restauração do teu caráter, da tua alma e da tua vida. E Ele quer fazer. E hoje Ele está perguntando: você está pronto para fazer o primeiro passo? Você está pronto para dar o primeiro passo? Você está pronto para sair dessa estação, entrar na estação da humildade de espírito? Você está pronto, convencido, sei lá, de que realmente o problema do casamento você talvez sozinho não consiga resolver? O problema de maus hábitos que você tem, talvez você não consiga sozinho, talvez não, certamente não vai conseguir resolver sozinho. Problema de caráter. Hoje nós viemos aqui no Dia dos Pais. Como é bom, Maria está lá preparando o almoço. Como é bom o papai receber os filhos na mesa. E hoje o papai veio aqui dizer, Abba Pai veio aqui dizer: eu quero restaurar vocês. Depende mais de vocês do que de mim. Hoje é o dia do primeiro passo. Hoje é o dia de sair da negação. Ah, não, eu bebo só socialmente. Na hora que eu quiser eu saio. Não é bem assim. Para muitos, não é bem assim. Se você hoje toma essa decisão diante de Deus, de trilhar a caminhada de restauração com Ele. Se você hoje, diante de Deus, confessa que você é impotente, que você não é o Deus da tua vida, eu peço que você levante teu braço. Essa é uma decisão, amados, maravilhosa. Se você não tiver problema de joelho, eu te peço até que fique em pé. Se você tem problema de joelho, fica sentado. Deus quer fazer essa obra. Então repita comigo essa oração. Senhor, eu confesso, Senhor, que tem problemas, que eu tenho tentado mudar, resolver, mas não tenho conseguido. Eu não consigo, Senhor. No dia de hoje, eu saio, eu deixo a negação, fingindo que nada está acontecendo, e tomo uma decisão. Eu confesso, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu sou impotente, eu não sou Deus, eu não consigo controlar a minha vida, Senhor amado. Hoje eu ouvi que o primeiro passo precisa ser dado: dependência de Deus, humildade de espírito. Por isso agora eu me humilho diante de Ti, me humilho na Tua presença, dizendo: Senhor, me ajuda. Senhor, o meu coração está aberto para Ti. Vem e me ajuda nessa jornada de transformação de caráter, nessa jornada de restauração de vida, nesta jornada para desfrutar o Teu plano maravilhoso, a felicidade verdadeira, a vida abundante que Tu tens preparado para mim. Eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus.
E eu sei que tu não falhas. Eu te peço, Espírito do Senhor, capacita-me a não desistir. Capacita-me a ir em frente, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um último louvor para irmos embora antes. Hoje nós vamos um pouquinho antes, porque vamos respeitar os papais. Mas agora vamos respeitar o papai maior e vamos dizer que não há nada melhor. Ele conhece as nossas falhas e a graça dele nos atinge, nos alcança, aonde quer que haja um pedido de socorro. E hoje você fez esse pedido de socorro para ele. Teu coração. Semana que vem continuamos. Aleluia. São 7, talvez 8 semanas. Aleluia. Glória a Deus. Olha o trem. Mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo. Aleluia. De expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas. Aleluia. É o Deus dos vales. Glória a Deus. E não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Oh, aleluia. Não há nada. E ora vai a batalha. Essa letra foi inspirada pelo Espírito Santo a alguém que desfrutou da presença de Deus, desfrutou dessa comunhão maravilhosa, e que ele notou que tudo que ele tinha e nada se comparava, que
tudo que ele tinha, um dia vai terminar. Mas esse relacionamento jamais será roubado de cada um de nós. Felicidade não está ligada com realização. Felicidade está ligada com relacionamento. Relacionamento de amor com Deus. E quem experimenta fica apaixonado. E quem experimenta jamais abre mão. Talvez você esteja começando agora, ainda não tenha experimentado. Por isso, persevere. Que é impactante. É impactante. Muda a sua vida de uma vez por todas. Os valores desse mundo descem um degrau. Os valores de Deus começam a ter realmente importância. E aí você vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E essas coisas desse mundo serão acrescentadas. Aleluia. Dá a mão para o seu irmão do lado. Os noivinhos estão aqui hoje, que vão casar semana que vem. Que bom receber vocês aqui. Aleluia. Apesar de todas as coisas que tem que tratar, estão aqui. Glória a Deus. Diga comigo: Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse momento maravilhoso em que a tua palavra foi pregada e entrou nos nossos corações. Uma palavra de vida, uma palavra de restauração, uma palavra de amor que aumenta a esperança e nos mostra o caminho que queremos e podemos trilhar contigo para a glória do teu nome. Não nos deixe esquecer que tu estarás sempre conosco, no leito do hospital, no deserto, na luta ou em dias de grande paz. Lá está o Senhor. A tua bondade nos segue, a tua misericórdia nos segue, o teu amor nos encanta e nos encontra. Leva-nos agora em segurança aos nossos lares, debaixo da tua unção e debaixo da tua proteção, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. 1, 2, 3. Feliz Dia dos Pais. Aleluia. Aleluia.